aqui eu acho que não. Acho que tem que ser por lá. Aí, está começando a gravação e depois a gente coloca no site, outras pessoas normalmente pedem para assistir oportunamente. Professor, a palavra é sua, estamos aí loucos de vontade e ansiosos para escutá-lo. Muito obrigado aí, agradecer esse convite, é um prazer grande. Bom, eu sou um professor, né? Então, falar numa turma de MBA é um prazer. E eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha, falar, conversar, discorrer sobre esse tema da modernização, mas ir um pouquinho mais atrás, até para entender até onde o modelo atual e como que a gente chega à questão da modernização, e depois a gente bater um papo aí, quer dizer, acho que trocar ideias, né, para não ficar só um monólogo. Então, quer dizer, muito rapidamente, para dar uma visão geral, como é que evoluiu o desenho de mercado no Brasil, né? Até meados da década de 90, né? Nós tínhamos no Brasil um modelo monopolista, né? Onde você tinha a Eletrobras, que tinha geração, transmissão e algumas distribuidoras, tinha distribuidoras estaduais e tinha as empresas, algumas empresas estaduais que eram também verticalizadas, CEMIG, Copel e outras, né? Então, esse modelo ele deu certo até um certo momento, até, vamos dizer, finais da década de 70, iníciozinho da 80, ele promoveu uma expansão muito forte da capacidade instalada e da transmissão. Realmente houve um crescimento grande. Nesse modelo, você tinha lá a Eletrobras, que fazia o papel era o operador do sistema, porque despachava, era o planejador, né? E construía as usinas. Então, planejava, operava, construía e também financiava, né? Então, ela era um modelo bem centralizado. Esse modelo daí ele começou a fazer água lá para a década de 80, né? A Eletrobras começou a se endividar, ela começou a ser utilizada mesmo pelo governo para captar recursos no exterior, né? Teve também questão de tarifas. Bom, então ela acabou perdendo aquela sua condição que ela tinha ali de motor de todo o processo. E, além disso, tinha uma questão, no mundo todo, uma questão assim, de tentar atrair novos investidores, atores para o setor, introduzir competição, etc. Isso é um processo que ocorreu na década de 90, né? Começando com o Chile e o Reino Unido, que foram os precursores, isso acabou indo para vários países. No Brasil, então, no meados da década de 90, a gente teve a primeira reforma do setor elétrico, que o objetivo central era introduzir a competição na geração e na comercialização e a transmissão e distribuição, que são monopólios naturais, continuariam regulados. É ineficiente, você não vai botar uma linha para competir com outra linha, né? Do ponto de vista econômico, não faz sentido. E teve alguns avanços institucionais importantes, né? A operação que estava com a Eletrobras saiu da Eletrobras, foi criado o Operador Nacional do Sistema, foi criada uma agência reguladora, antes tinha o DINAI, mas foi criada uma agência, que o DINAI era ligado ao Ministério, foi criada uma agência independente, também ligada ao Ministério, mas de característica de maior independência, que é a ANEEL. Foi criado o mercado atacadista de energia. O planejamento não foi criado uma instituição. Até os consultores que foram contratados na época para fazer o projeto tinha lá a proposta de criar
uma instituição que chamava IDESE para fazer que era um instituto, bom, não lembro a sigla exatamente, mas chamava IDESE, que era fazer o planejamento setorial. Mas o Ministério, na época, resolveu deixar o planejamento dentro do Ministério e criou o CCPE, que é o Comitê Coordenador de Planejamento e Expansão de Sistemas Elétricos, que era coordenado pelo Ministério. Mas só que o Ministério tem essa questão histórica, né, que mais recentemente melhorou um pouco, não muito, mas melhorou, ele não tem equipe. Né? Então, na realidade, o braço operacional era, no fundo, a própria Eletrobras. Então, a coisa também era, quer dizer, você trazia para o Ministério o planejamento, mas a Eletrobras, que a essa altura era um agente para competir com os outros, era quem operacionalizava o planejamento. E, no final, esse planejamento acabou nem... Saiu alguns planos, mas não era dada muita atenção. Era, vamos dizer, não era algo que era considerado relevante. Né? Então, esse modelo tem vários avanços dessa questão institucional, mas teve um grande problema, né? Que o que acontece? Em 2001, você tem o maior racionamento que a gente teve na nossa história, né? Que foi todos os consumidores tiveram que, obrigatoriamente, reduzir 20% do consumo de energia. Tinha algumas medidas bastante fortes. Se ultrapassasse, tinha multa. Tinha até na lei uma questão lá que, se você ultrapassasse a sua cota que você podia consumir, você podia ser cortado 3 dias de fornecimento de luz, e se fosse reincidente, cortar uns 6 dias. Isso foi implantado muito pouco, porque era impossível você ficar desligando a casa de um, a casa de outro, mas só para dar uma ideia da seriedade da coisa, quer dizer, tinha uma medida que era uma medida bastante forte, né? Quer dizer, não é só a multa, é de pegar e desligar a energia, apesar de não ter sido implementada até por questões operacionais. Mas teve esse problema. Bom, então, houve um PIB que estava recuperando, foi uma queda, quer dizer, que cresceu, mas cresceu muito menos do que estava esperado. As distribuidoras tinham uma dívida, teve um problema muito grande, né? Foi um trauma bastante grande que atingiu o país como um todo. As pessoas desligavam todas as luzes, ia dormir, famílias no verão, dormia todo mundo no quarto, as filhas, todo mundo, porque não dava para ligar ventilador, ar-condicionado, e então tentar maximizar o uso no lugar. Foi nessa época que os freezers desapareceram, né? Porque as pessoas vinham da memória da inflação, tinha freezer, você ia no supermercado, comprava comida e botava no freezer, e aí, a partir dali, todo mundo desligou freezers, etc. Bom, então, quando teve a mudança do governo, uma das prioridades que veio era o seguinte: garantir a segurança. Bom, teve um relatório, que foi o relatório Kelman, que apontou lá as causas, e entre as causas que ele apontou é que o principal fator da não expansão foi, quer dizer, do racionamento foi a não expansão, a falta de investimento. Então, quando se vai para a segunda reforma, o ponto central temos que garantir a expansão do setor, isso é fundamental para a questão de segurança. E aí vem aquela questão: bom, por que o investidor privado não investiu no modelo anterior e como fazer para ele investir? Um diagnóstico foi feito, que era muito arriscado no modelo hídrico como o nosso, por exemplo, termoelétricas investirem, porque
Aí tinha uma ideia de termoelétricas Merson, né, que venderiam no mercado spot, etc. E o que acontece? Você tem um modelo hídrico como o nosso, você tem dois problemas. Às vezes o spot varia muito, e às vezes o contrário, o spot fica muito baixo. Se você tem 4 anos, quer dizer, eu sei que a gente agora, quem está agora, está muito traumatizado com a questão que está desde 2014 com seca, mas no passado era comum você ter 5 anos de energia sobrando, energia secundária, né? As hidrelétricas ficavam cheias. Então, você pegava 4, 5 anos de energia secundária, grandes reservatórios de hidrelétrica em relação à carga. O preço spot podia ficar lá no chão. E aí você é um empreendedor térmico, você fala, poxa, mas eu vou construir uma térmica, vou construir uma nova planta e vou disputar aqui preço, quer dizer, como é que eu faço a previsão do meu fluxo de caixa? Vou lutar, vou ter que apostar no clima? É complicado. Então, os investidores não vieram, né? E, na mesma época, a Eletrobras tinha parado de investir, porque estava sendo preparada naquele momento para privatizar, e tinha também uma série de restrições, e ela também não estava investindo. Então, a Eletrobras não estava investindo, os privados que se achou que viriam para investir não vieram, e aí você teve o problema. Então, a questão era como atrair o capital privado, porque, sem dúvida, a Eletrobras, o papel importante que ela pudesse ter, ela não daria conta dos investimentos que o Brasil precisa. E aí a questão de trazer o investidor privado vamos garantir um fluxo de caixa, vamos reduzir essa exposição do investidor ao mercado de curto prazo. E aí a ideia é de dar contratos a longo prazo, PPAs, né? Purchase Power Agreements, né? De maneira a que você tivesse um contrato, com esse contrato garantia uma receita, com essa receita você vai ao financiador, o financiador aceitaria o seu contrato como parte da garantia, você reduziria a garantia corporativa e faria uma espécie de project finance, etc. E aí tem a questão, bom, mas se vai dar o contrato, como é que você seleciona para quem que você vai, que produtor independente que vai receber o contrato? Então, se institui um processo de leilão público, onde todos os investidores, seja nacional, seja estrangeiro, seja privado, seja estatal, competem por esse contrato de longo prazo. Quem oferecer o menor preço para construir e operar a usina ganha o contrato. Isso também, esse leilão, ajudava a terminar uma coisa que aconteceu no modelo anterior, que era o self-dealing, que era o seguinte: eu, distribuidora, poderia comprar uma energia mais barata de um gerador, mas eu optava por contratar uma energia mais cara de um gerador, de uma termoelétrica, etc., do mesmo grupo empresarial. E aquilo estava dentro do teto da ANEEL e eu conseguia repassar para o meu consumidor. Então, a ideia é, não, você é distribuidor, você não pode escolher de quem que você vai fornecer. Você tem que comprar de quem oferece mais barato. Você, distribuidor, tem que atender o menor preço. Então, é um leilão público e transparência aí que você vai vender. Então, esse leilão, quer dizer, esse contrato a longo prazo, mais leilão, ficou ali a base do ambiente que foi chamado ambiente de contratação regulado, que é o mercado regulado. E, ao mesmo tempo, se manteve um ambiente de contratação livre, criou-se um ambiente de contratação livre, onde os grandes consumidores poderiam livremente negociar contratos com o gerador que eles quisessem, não só os grandes consumidores, como comercializadores também, né? Então, você passou a ter dois mundos. Esse limite inicial foi uma discussão, para construir esse modelo, foi uma discussão muito grande de embates entre as distribuidoras, os consumidores livres.
quer dizer, a construção do modelo, claro, porque os interesses não são muito conflitivos, então as distribuidoras lutaram para que esse limite não fosse não abaixo de 3 megawatts, tinha lá uma questão da voltagem. Primeiro se tentou diminuir esse limite, depois houve um posicionamento das distribuidoras tentando mostrar que isso ia criar um problema financeiro grande. Bom, então se chegou ali no consenso, num certo valor. E esse mercado livre ele floresceu. Ele era muito pequeno, ele praticamente não existia, né? Hoje ele está em 35% do mercado, mas na época era menor. E institucionalmente se fez algumas modificações que eram necessárias. Se manteve, é claro, todos os avanços que foram feitos na primeira reforma, que foi a criação do Operador Nacional do Sistema, a criação da ANEEL, mas se fez algumas modificações, algumas implementações. Primeiro se criou um órgão de planejamento, que foi a EPE, que era aquela ideia, olha, a gente precisa... o governo muda a cada vez a 4 anos, muda o governo, muda todo mundo, perde-se a memória, se perde a base de dados, se perde o modelo, se perde a história, e não é possível você recomeçar a cada momento. Eu, quando cheguei no Ministério, lá como secretário executivo, não tinha ninguém, o prédio estava... não tinha mais técnico nenhum, tinha um pessoal administrativo. Aí você tem que montar a equipe, até pegar a memória. É muito, muito difícil, né? Então, não, vamos criar uma estrutura que é uma estrutura de Estado, que seja qual for o governo, você vai ter a base de dados, os modelos, etc. O governo dá orientação política, mas os modelos estão ali, a memória está ali. Então, a IPE era um pouco uma ponte, né, entre a academia e a tomada de decisão, quer dizer, onde técnicos altamente especializados estariam à disposição do tomador de decisão. A EPE deu muito certo, a meu ver. Ao mesmo tempo, se criou também o Comitê do Setor Elétrico, baseado muito a EPE também foi baseado um pouco no relatório, o relatório que apontava essa questão, falando, olha, o CCPE, com a Eletrobras lá dentro, ele foi capturado, quer dizer, não tinha independência, etc. E falava também que a questão que na hora da crise, que um dos fatores da crise é que as instituições não falavam de si, a ANEEL não falava com MME, que não falava com o operador, a comunicação era um problema. Então, a gente falou, olha, vamos acabar com isso. Cria um comitê de monitoramento do setor elétrico, centra todos os dirigentes dos principais órgãos sob a batuta do Ministério e vamos criar ali um fórum de monitorar, né, de seguir a questão de segurança e ter instrumentos e de diálogo, né? Além disso, foi feita uma mudança também no MAI, né? O MAI ele foi criado antes como a ASMAI, que era uma associação administradora de serviço de mercado atacadista, que ela não era regulada pela ANEEL. E deu um problema enorme. Bom, não dá tempo aqui para explicar, mas teve uma crise grande nesse ASMAI. O ASMAI foi transformado em MAI, que é um mercado atacadista administrado regulado pela ANEEL, e aí a gente depois deu mais um upgrade e falou, não, o MAI vai ter uma parte, sim, vamos dizer, de mercado atacadista, mas vai ter uma parte de administração de contratos. Você vai ter uma quantidade de contratos muito grande e você precisa ter uma entidade que administre isso. Então, criou CPE, criou CMSE, fez uma mudança lá no Estatuto do ONS, porque o Conselho de Administração da ONS podia entrar em questões operacionais. A gente considerou que isso era um problema, porque no Conselho de Administração estão os agentes, e a gente achou que a operação tem que ser realmente independente. Então, o Conselho de Administração do ONS ficou não podendo mais interferir
né, questões operativas, né? E mudou-se, né, o papel ampliou-se o papel do MAI. Bom, o resultado desse modelo, foi bastante satisfatório, né? Se a gente pegar, quer dizer, o modelo 2004, acho que o primeiro leilão de energia nova foi lá para 2005. Se a gente pegar desse período para cá, 2005 para cá, a gente teve 45 leilões de energia nova, sem contar os leilões de energia existente, leilão de ajuste, todas essas coisas. Quer dizer, então, 45 leilões, incluído aí de leilões regulares, os leilões de reserva, os leilões estruturantes, né, que foram contratadas as grandes usinas hidrelétricas, né, Belo Monte, Geral e Santo Antônio, as duas usinas lá do Rio Madeira. E, nesse período, foi contratada uma quantidade impressionante de capacidade nova, que foram 92 gigawatts. Né? 92 gigawatts dá, nesse período, 6 gigawatts por ano de capacidade nova. É muita coisa. Né? Então, houve uma expansão, se conseguiu, o número que tem na cabeça aqui é que foram contratados 1.400 empreendimentos. Isso também é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Com esses contratos de longo prazo, você atraiu investidores pequenos. Porque quando você tem que dar como garantias corporativas, só grandes conglomerados, grandes stakeholders conseguem financiamento, conseguem fazer empreendimento. Na hora que você bota a questão de PPA, você consegue, e tem também leilões, começaram também os leilões de fontes que você pode, como eólica, solar, biomassa, que são fontes que precisam de menor capital de investimento, você multiplicou o número democratizou, quer dizer, você passou a ter um número de investidores privados enorme investindo no setor. Porque começou a dar pé, você não precisava ser grande para investir. Claro, você podia ser muito pequeno, mas você tivesse um capital raso pequeno, ainda mais com o BNDES financiando, sei lá, até 70% do investimento, você com 30% do capital e dando como garantia o fluxo de caixa, passou a ser muito interessante, passou a ser muito acessível, né? esse mercado para pequenos investidores. E os leilões geraram, quer dizer, se contratou plantas que representam investimentos de mais de 250 bilhões de reais. Então, realmente, sobre esse ponto de vista da segurança, da expansão, que era o objetivo principal, ele atendeu lá o seu objetivo. Bom, mas o mundo é dinâmico, né? O mundo é dinâmico, porque passaram-se 20 anos e você teve muitas mudanças nesse período, né? Quando surgiram o que a gente pode chamar de tecnologias disruptivas, né? Quando a gente fez um modelo eólico solar, bom, não tinha tinha um aerogerador, parque experimental ali funcionando, mas não existia. Aí se fez o Proinfa para começar a contratar, mas não tinha. Solar são coisas que não estavam no cardápio. É claro que eu
Por exemplo, eu sempre fui nos contos, sempre acreditei muito nessas fontes, mas eu, tudo bem, como eu vinha da academia, sempre achei que isso daí tinha um futuro grande. Mas não dá para você basear um modelo considerando essas fontes. Você tinha que considerar, olha, eu vou precisar contratar termoelétrica, eu vou precisar ter um contrato de disponibilidade, Então, você começa a pensar de como você vai manter a segurança. Bom, e nesse interim surge a eólica e o solar no mundo todo. O preço despenca, né? O primeiro leilão, você teve o Proinfa, do Proinfa, o primeiro leilão, o preço despencou, mas do primeiro leilão para 2021, que o primeiro leilão foi em 2014, ele caiu caiu a metade. Né? Isso mesmo considerando que nos últimos 3 anos ou 2 anos, por conta desse problema da cadeia de suprimento, houve um aumento do preço da solar e da eólica. Se a gente considerasse que o preço que era 2, 3 anos atrás, essa queda é ainda maior. Então, e a solar, a mesma coisa. Né? Desculpe, a eólica foi em 2009, estou confundindo. Eólica foi em 2009, caiu quase a metade, e solar foi em 2014. Eu acho que eu falei o contrário. Então, e ambas caíram nesse período quase a metade. Outro fator que surgiu e que não existia na época é a energia distribuída. Né? A energia distribuída teve também uma queda enorme do preço dos painéis, uma questão tecnológica. Né? Teve, claro, a questão da compensação, né, que foi introduzido em 2012, o net metering, mas você teve um fato tecnológico disruptivo, que foi a queda no mundo todo do preço dos painéis solares. Outros fatores que estão aí agora, veículo elétrico. Né? Veículo elétrico, há 20 anos atrás, era uma coisa quase, vamos dizer, sonhadora, etc. Veículo elétrico, as últimas projeções da Bloomberg falam que 2024, 2025, o veículo elétrico novo vai estar competitivo com um veículo carburante. Né? Então, armazenamento. Poxa, naquela época, falar de armazenamento, hoje, bateria ainda é muito cara, mas você vai para a Califórnia, tem distribuidoras expandindo ali muito de maneira firme a questão comprando baterias. Medidor bidirecional também. Né? Então, surgiu, mudou o modo de funcionamento. E mudou a matriz, né, com isso. Né? Não só essas fontes caíram muito preço, mas elas, dado que caiu o preço, você tem um fator de contratar cada vez mais essas fontes, e com isso a tua matriz mudou. Você passou a ter mais fontes intermitentes no sistema. E aí você, com mais fontes intermitentes, você passa a ter questões, necessidade de você ter um sistema mais flexível, né? Que aumente a rampa de geração rapidamente, questão de ponta. Poxa, no Brasil, pensar em problema de ponta nunca foi um problema, porque tinha as grandes hidrelétricas com grandes reservatórios. O problema de ponta era um problema não existente, não existia esse problema. E agora existe, né? Você tem aí, é uma questão concreta. Então, você teve todas essas questões de difusão, tecnologias novas. Uma outra coisa que acontece é uma questão que está ligada também com uma questão tecnológica, né? Porque você, com a queda do preço do painel, com a questão dos medidores bidirecionais, uma série de outros fatores, você tem cada vez mais um desejo de parte dos consumidores, né?
de escolha do fornecedor. Você tem uma certa questão de empoderamento do consumidor, né? O consumidor ele está ali querendo ter poder escolher, etc. Então, você passou a ter algumas questões diferentes que você tinha. Então, tem esse projeto, esse programa lá de modernização do setor elétrico, que tenta endereçar alguns dessas questões, por exemplo. Bom, fez algumas coisas que são interessantes, por exemplo, a redução de subsídios, né, foi uma coisa importante, quer dizer, o fim do subsídio à TUST e à TUSD, o novo critério de suprimento, que olha também a questão de ponta, etc., também foi importante. Vamos dizer, apesar de ter saído lá da IPEC, eu adoro muito o pessoal técnico lá, eu acho que ficou muito bom do ponto de vista técnico, meio complicado demais para... Eu acho que uma coisa que eu tenho assim, é o seguinte: o nosso setor já é muito complicado. Às vezes, a gente tem que sacrificar um pouquinho a técnica, não sacrificar muito, mas tornar a coisa assimilável, né? Porque o critério é difícil de você comunicar ao tomador de decisão, à população, conversar. Mas, bom, isso é uma observação. Isso não invalida nada o trabalho, que foi muito bem feito. Para o meu gosto, ficou um pouco... complexificou um pouco. Quando a gente falava 5%, está limitado a 5% de risco, CMO é igual a CME, tal, a gente entendia. Podia, estava muito simplificado, estava, mas talvez não precisasse complexificar tanto, mas isso não é um problema. Eu acho que isso, tecnicamente, é muito robusto. E teve algumas coisas que estão diagnosticadas, que foi feito também importante. Se você tem necessidade de mais flexibilidade no sistema, você precisa de mais resposta da demanda, você precisa mais orientar, privilegiar as plantas que gerem certos horários. Então, você precisa de granularidade de preço. Então, a evolução para PLD horário também é interessante, né? Foi algo interessante. Fora essa questão do subsídio, nota que essas outras coisas você não precisa de lei, né? São instrumentos infralegais e, vamos dizer, não estão ligadas exatamente a desenho do mercado, né? O desenho do mercado é o mesmo. São evoluções, mas não estão alterando aí o que a gente pode denominar desenho de mercado. Bom, mas tem uma questão central, que é a abertura do mercado. E essa é mais complicada, que é fundamental. Acho que é um desejo legítimo do consumidor ter essa escolha, mas a gente tem um problema, e eu não sei se está bem ainda resolvido, não sei. O primeiro é o problema dos contratos legados, né? Quer dizer, a gente tem uma quantidade muito grande de contratos de longo prazo que estão com a distribuidora. Conforme o consumidor vai saindo da distribuidora para o Mercado Livre, a distribuidora vai ficar com uma contratação involuntária, ou ela tem que passar para o seu consumidor, e isso é impossível. E aí você tem um problema impossível, que a tarifa no mercado regulado vai explodir mais alta ainda, e aí vai sair todo mundo do mercado regulado, e no final, quer dizer, o que fica lá, você não tem quem pague esses contratos, né? E a outra solução, que eu acho, eu não tenho certeza, eu não li direito, eu acho que o PL 414 fala um pouco de isso ser pago lá por um encargo por todos os consumidores. Eu não tenho certeza se é isso. Agora, isso daí, tudo bem, é uma solução, mas ela significa criar mais um encargo, né? Eu não sei como é que os consumidores
livres estão vendo isso. E eu nem sei se é essa a solução, não tenho certeza, eu não tive ainda como ver. Claro, essa é uma solução interessante, mas vai no sentido de criar mais um encargo. Então, essa questão aí, vamos dizer, mereceria ter algum estudo, alguma coisa tá mais aprofundada. E a outra questão importante é a questão de segurança do sistema. Porque hoje, quem garante a segurança do sistema são as térmicas, e as térmicas são contratadas pelo ambiente de contratação regulado. Então, são os consumidores regulados que contratam a térmica. Então, tem até um problema aí, né? Por exemplo, agora despachou a quantidade de térmica muito grande, a bandeira vai lá para o regulado. Então, quanto mais pessoas vão sair do mercado regulado, vai ficar impagável. Quem vai contratar essas térmicas? Quem vai pagar essas térmicas? Né? Então, você tem dois problemas. Como que você faz com as térmicas que já existem e como que você faz, eventualmente, para contratar novas térmicas que sejam necessárias. E aí você tem aí sim você tem duas linhas, vamos dizer, que tem a ver um pouco com o desenho de mercado, que estão... quer dizer, não, tem uma que está proposta, mas tem uma... A que está proposta seria separar lastro e energia. Eles falam o seguinte, olha, no fundo, a proposta da IPE é lastro de energia, lastro de potência e mais a energia commodity. Então, a ideia é a seguinte, olha, e está certa a ideia, seja consumidor livre, seja consumidor regulado, estão responsáveis por pagar pela segurança. E a energia fica comerciada livremente. Agora, não é uma implementação fácil, né? As usinas que já estão contratadas, como é que você faz, né? Vamos dizer, é um mecanismo interessante. No mundo, na Europa, você tem vários países que não tem isso lastro, porque lá é capacidade e energia. Então, você remunera o megawatt e remunera o megawatt-hora. Mas, vamos dizer, uma coisa mais ou menos similar. E a outra alternativa, que é mais simples, talvez menos elegante, mas de muito mais simples operacionalização, é o leilão de reserva, tanto de capacidade como de energia, que foi o que foi utilizado agora. Né? Então, você vai lá, vê quanto que precisa, contrata aquela quantidade e rateia por todo mundo. Ainda continua um problema de quem vai pagar as térmicas que já estão aí, mas esse é o problema dos contratos legais de maneira geral. Mas, para a expansão, você teria essa solução. Ela, vamos dizer, não é tão elegante, eu não sei se essa palavra, como a primeira. Agora, é muito mais fácil, né? Tanto que foi a que está sendo utilizada agora. A outra tem a lei tem que ser assim. Eu acho que devia ter a lei, ter um estudo. Para tanto tempo de estudo, a gente ainda não sabe, eu pelo menos não sei exatamente como é que vai ser isso. Né? A outra questão importante que tem que ser endereçada é a questão da distribuidora de última instância. Né? Como que você vai atender aqueles consumidores que nenhuma comercializadora tenha interesse de suprir energia? Vamos pegar as comunidades onde tem muito furto de energia, onde tem dificuldades, etc. Como é que quem que vai atender? E apareceu um outro problema recentemente, agora com essa crise de preços na Europa. A Inglaterra faliram, sei lá, umas 6 comercializadoras, um grupo muito grande. E o regulador teve que ir lá ver, porque as pessoas não tinham. Isso aconteceu na Inglaterra agora, e há uns 2 anos, por conta daquele vortex, lá no Texas aconteceu a mesma coisa. Né? Então, você tem que ter mecanismos
que é isso. A comercializadora faliu ou não tem interesse em vender, você tem que ter um mecanismo de ter uma distribuição, uma distribuidora de última instância. Então, isso tem que ser também endereçado. Eu ia falar aqui um pouquinho da questão de problemas que a gente está tendo, que eu acho que são heranças que vão ser deixadas em termos de uma série de medidas que foram tomadas recentes, que vão contra tanto o modelo existente como o projeto de modernização, que eu temo que são a criação de uma série de reservas de mercados, criados através dos famosos jabutis por lei, mas como eu já ultrapassei o meu tempo, eu queria deixar aqui o tempo para vocês, eu vou parar por aqui e se der, depois eu retomo em alguma pergunta, resposta. Obrigado. Obrigado, professor. Praticamente, eu tinha umas anotações aqui para fazer, praticamente todas elas já foram endereçadas na sua fala. E é bacana que você fez esse resgate histórico daquela reforma que foi feita em 2003, apontando quais eram os problemas que foram endereçados ali. Isso ficou bastante claro, a questão da expansão, né, para a gente que vinha lá da década de 90, aquele modelo de contratação bilateral, e ela, de fato, ela não viabilizou. Tanto é que entramos no racionamento, e você lembrou bem também de um documento que a gente cita muito em sala de aula, que é o documento do professor Kelma, que é excepcional, a didática, como ele apresenta, simplificar problema complexo, como ele apresenta de forma simples. E uma fala sua que, pelo fato da gente estar na comercialização há muito tempo, porque eu sempre falo, a gente complica demais quando vai falar com os clientes, né? Primeiro que chama ele de consumidor. Aí a gente entra naquele tecnicismo de energia incentivada, energia convencional, consumidor, não sei, o cliente não quer saber nada disso, ele quer saber assim, como é que eu mudo de fornecedor e eu pago mais barato, qual é o risco que eu tenho associado a isso, né? A gente complica demais, a gente precisa se comunicar melhor e é um setor muito complexo, né? Mas a gente precisa, de fato, simplificar. Professor, tem uma pergunta que está no chat aqui, que, de certa forma, o senhor já endereçou em relação à questão dessa questão da mudança da matriz que vem acontecendo com o tempo, né? E, logicamente, é aí que a gente começa a ter uma dificuldade operativa e aí você já endereçou quais seriam as soluções para isso, né? O mercado de capacidade, o mercado de lastro, né? E as vantagens e as desvantagens de cada mercado, né? A gente precisa de criar, a solução a palavra é flexibilidade. A flexibilidade, você toma um sistema flexível da seguinte maneira: aumentando transmissão, de maneira que você possa uma fonte complementar a outra, botando armazenamento, então, o reservatório, não dá para construir mais, mas usinas reversíveis, ou quando tiver bateria é uma outra medida, resposta pelo lado da demanda, para fazer o consumidor, e térmicas flexíveis, usinas flexíveis, que é justamente nesse último caso que a gente não está fazendo. E a IPE botou lá no PDE, está com parabéns, um dado, né, que é assustador. Ela botou lá só com o efeito dessa última jabuti aí, um deles, que é das térmicas, e dá um aumento das emissões, sei lá, de 70 e poucos por cento, de custo, não sei por quantos. E a gente está criando sistemas que usinas emergenciais, metade delas eram 100% inflexíveis. Os 8 gigawatts têm flexibilidade de 70%, quer dizer, inflexível, que 70% vai ser no período justamente que você tem abundância de água, e no período de seca você vai ter que despachar de qualquer jeito elas, então elas vão estar 100% despachando. E você já aconteceu agora, saiu um jornal, a gente está vertendo, né, e tendo despachar, queimando o gás.
Então, esse é um problema sério, é uma das minhas preocupações. A gente está no caminho justamente oposto do que tinha aqui. A gente está engessando o sistema. O operador não vai ter o que fazer, entende? Então, ele está botando vai verter vento, vai aproveitar, vai fazer curtailment de energia solar, vai verter água. Quer dizer, então, a gente está criando um planejamento, está sendo feito através da caneta do Congresso. E ninguém está, sem nenhum estudo, sem nenhuma simulação, sem nenhum mecanismo que possa ver a consistência disso. Então, eu temo muito que a gente realmente está indo no sentido contrário que a gente teria que ter, que é aumentar a flexibilidade do sistema. Sem dúvida. Esse é um dado aí, professor, que você citou, a questão da transmissão, né? Hoje, para ter ordem de grandeza, né? Atualmente eu estou na Norte Energia, a Belo Monte, usina Belo Monte. De 2018 até 2021, por conta de um recurso que eu digo assim, que é o recurso mais escasso que hoje a gente tem no Brasil, que é o recurso da transmissão, a usina verteu 700 mega médio ano. É uma usina de 1.500 megawatts sendo jogado fora. Você fez um investimento em 1.500 megawatts, você está jogando no lixo isso. Contrapartida, você tem essas situações das inflexibilidades que você bem citou, né? Ou seja, o empreendedor não tem culpa nesse momento, né? Porque o empreendedor entrou numa... Não é um problema do empreendedor, mas a gente está criando um sistema que vai ser que vai levar a desperdícios, né, de recurso natural, e isso vai sair caro e, claro, ambientalmente é péssimo, mas além de ambientalmente péssimo, vai sair caro, porque você vai estar queimando combustível caro e subutilizando um recurso. E quem vai? E não sei, quer dizer, no final, quem vai ficar com essa? Quer dizer, tem o consumidor que vai ficar com essa conta, mas eventualmente o investidor, dependendo do contrato do investidor da eólica, do solar, pode sobrar para ele também, né? Então, a gente está criando aí um monstro que, nesse momento, não tem ninguém segurando isso. E a gente vai herdar quer dizer, esse sistema e eu não sei qual vai ser a solução. É verdade. Uma questão, professor, para fugir um pouquinho dessa questão da matriz, mas tem a ver com a questão da operação, que também a gente tem discutido bastante, e também não chega a uma conclusão, que é a questão da formação do preço, né? A gente está aí no modelo de formação do preço que você falou que evoluiu muito, né? Lembro lá quando rodava a New Wave, botava o preço por 3 patamares no mês e era ex ante, depois a operação saía fora daqui, não tinha nenhuma relação. Avançamos para o Decomp e agora estamos aí com o D100 com um negócio bem ajustadinho. Tem muitas questões aí que até no plano decenal foram identificados, algumas situações de inflexibilidade hidráulica que o modelo não enxerga, que agora estamos tentando, né, modelar, enfim. Mas, na sua avaliação aí, pelo tempo, até a experiência que o senhor tem com outros países, a gente deve seguir nessa, vamos dizer assim, um detalhamento maior do mundo para colocar nos modelos matemáticos e insistir no preço calculado, o preço do jeito que a gente faz, despacho centralizado por ordem média, calculado, ou a gente abandona isso e vamos aí de uma forma muito responsável para o preço por oferta? Olha, idealmente, o preço da oferta é melhor, conceitualmente. Sempre o grande, por que então não se implementou até hoje? Porque quer dizer, na época da Corpus Libre, da reforma de 90, eles já propuseram isso. E o ONS, e não só o ONS, todos os técnicos do setor, falaram, não, vai desperdiçar, vai dar... E o que tem até hoje é que como a gente tem um sistema hídrico, em cascata, onde na cascata tem donos diferentes, onde a geração da usina jusante depende da geração da montante, que é de um dono diferente da jusante. É uma coisa que... Eu sei que tem modelagem, tem gente que trabalhou sobre isso, mas, vamos dizer, é uma questão que sempre se tem um certo receio do que vai acontecer. Então, vamos dizer,
Eu acho que é uma questão ainda que tem que ser debatida, aprofundada, né? Agora, o fato é, enquanto não fizer isso, não sei se vai fazer ou não, pelo menos tem que melhorar os modelos. Eu acho que a linha do que a EPE falou, de tentar tornar o modelo mais realista, isso tem que ser feito de qualquer jeito. Se pode dar um passo, outro, mais radical que eu estou falando mais, quer dizer, mais ousado, né? Aí, realmente, eu não sei, acho que tem um debate a ser feito, que a gente já está fazendo há muitos anos, mas sempre todo mundo tem receio do que pode acontecer. É verdade. O seu sucessor, o Barrosinho, sempre fala nas palestras dele que, no limite, se a modelagem estiver perfeita, correta, todas as imperfeições, tudo estiver dentro do modelo matemático, o preço por oferta tende a equilibrar, né? Tem bastante sentido. Dito isso, né, o que está indicando é o seguinte: se a gente continuar no preço aperfeiçoando os modelos matemáticos, talvez, já que a gente tem experiência com isso, já tem um legado, talvez seja esse o caminho mesmo, né, do que dar uma guinada nesse Titanic, né? Geralmente é isso. Quer dizer, acho que todo mundo, quando chega lá, pensa, pô, eu vou virar esse Titanic, depois explode essa bomba na minha mão. Aí todo mundo pensa 3 vezes e fala, não, vamos tentar melhorar o modelo, porque realmente é uma coisa que, como você bem falou, é virar aí o Titanic, então tem uma certa responsabilidade nisso. Então, Professor, agora que saiu aqui naquele site de notícia sobre a questão da Eletrobras, não vou fazer pergunta da Eletrobras, até para, né, para não polemizar, mas mais vinculado à questão do poder de mercado, né? Eu fiz uma vez uma pergunta desse tipo para uma pessoa do governo e falou, mas o poder de mercado sempre existiu. Ele é um pouco diferente, né, quando você tem diante de uma estatal o poder de mercado e diante de um ente privado o poder de mercado, né? Essas forças são diferentes, né? Dito isso, né, em seguindo à frente essa questão da capitalização, do modelo que seja e tal, da forma como está indo de uma grande corporation privada, com toda essa garantia física aí, que representa aí, né, na ordem de 30% de toda a garantia física do país, mais considerando aí a situação da transmissão, isso não pode, de certa forma, inviabilizar a competição, esse grande agente privado? É uma questão de preocupação, sim, porque vamos voltar aqui à questão do despacho por preço. Imagina botar um despacho por preço onde, sei lá, 70% das hidrelétricas estão na mão de um agente só, que vai competir com ele mesmo para fazer. Quer dizer, você começa quer dizer, despacho por preço, você tem uma quantidade de agentes, etc. A gente viu lá no caderno dos Estados Unidos, a Califórnia, a Enron, tirando usinas para aumentar o preço. Quer dizer, você começa, bom, e vamos dizer, criar comércio, claro, vai criar uma comercializadora, vai disputar vai ser um big agente aí no mercado livre, né? Não vai, ela vai naturalmente, vai entrar aí um. Então eu acho que vai ter que ter algum tipo de atenção da CAD, a CAD eu não sei o quanto que ela tem condição disso, mas da ANEEL, né? Porque senão realmente pode ter efeitos ruins aí para botar um modelo competitivo com a gente muito grande. Tem toda uma literatura econômica grande sobre isso, né? Verdade. Professor, mais uma pergunta para a gente encerrar no tempo. Eu sei que você é, né, muito ocupado e também já agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade nessa noite. A Itaipu, tem solução aí? A solução vem uma solução do tipo tarifa pelo custo mesmo? Deixa cada um dos agentes comercializadores de Itaipu, a Ande, a Eletrobras, comercializar livremente, ou a parte pelo menos da Ande, né? A Eletrobras podia ser um outro modelo. O que o senhor faria aí? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade inclusive, essa é um ponto que está tratado no PL, lá não é PL, mas na lei que foi da privatização, que é usar o excedente econômico que vai ter de Itaipu
para reduzir a CDE. Eu só não concordo, porque lá está assim, vai um pedaço para o Tesouro, uma parte para o consumidor e depois uma parte para a nova empresa estatal que vai ser criada. Eu acho que tem que ir 100% para baixar a CDE. Eu acho que a Itaipu é um dos últimos elementos que a gente tem de tentar reduzir um pouco a tarifa do consumidor. Então, eu acho que o setor todo tem que se mobilizar, fazer uma pressão. Eu sei que é difícil, o Tesouro vai querer ficar com a parte, mas para esse valor, quer dizer, você pode até, elas podem negociar, mas você vai botar lá um valor, lá um tal que volta para a CDE, para bater a tarifa. Então, eu acho que essa aqui a gente não pode deixar passar essa oportunidade. É verdade, é uma grande oportunidade mesmo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Em nome da Faculdade FISU, agradeço de coração. Para mim, aí, que sou um fã seu, aí, é um prazer enorme escutá-lo e poder fazer algumas perguntas. Eu tenho certeza que para todos aí foi um momento super agradável, pela didática, como você coloca as coisas, pelo conhecimento. Esperamos aí poder contar com você em outras oportunidades, em outras situações aí. A gente tem uma ideia para a quarta turma que já está colocada aí para a turma de fazer um sistema híbrido e tem um momento que a gente vai fazer um evento que seria uma espécie, não é um workshop, mas um momento onde as pessoas vão realmente se interagir, porque ficou tão tudo digital hoje que a gente perde o contato, né? Então a gente quer ter um momento aí de poder de fazer uma interação entre todos e daí vamos ver aí para a gente poder contar com a sua presença também nessa ocasião aí. Um prazer, eu agradeço o convite, um prazer muito grande falar com vocês e parabéns aí pelo curso. Tá bom. Obrigado, professor. Gente, obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite, parabéns. obrigado. Boa noite. Tudo de bom. Parabéns a todos. Boa noite a todos. Boa noite.